como aplicar a IA no nosso modelo de negócio, principalmente para produzir startup, né? Então a gente trouxe aqui um grande nome do mercado, Fernando. Prazer. Agora com você, Fernando. Obrigada Então, por tá aceitar ótimo. o nosso convite. É um prazer, Sabrina. Aliás, te agradeço demais o convite. É uma honra para mim estar com vocês, tá? Quantos aqui estão ou começando uma startup ou no meio de uma startup? Me conta quem está envolvido com startup aqui, por gentileza. Aham. Um pouco de quem eu sou. Eu hoje sou conselheiro de empresas, sou conselheiro de 4 empresas familiares, 3 startups, empresas na área financeira, tem empresas na área de não financeira, tá? Eu tenho uma na área florestal, na qual eu sou sócio, eu vou falar sobre ela aqui. Tenho 2 na área de seguros, tá? Essas são as startups com as quais eu trabalho. E sou conselheiro de uma empresa na área de consórcio, uma na área de concessionária de automóvel, uma na área de investimentos financeiros, tá? E uma outra que é na área de seguros. Tá? Eu fui executivo em multinacionais quase minha vida inteira, são 15 anos no mundo industrial e 20 anos, um pouco mais, no mundo financeiro. Morei 17 anos fora do Brasil, 9 anos deles na China, 4 nos Estados Unidos, 4 no Canadá, sempre trabalhando. Fui presidente de empresa no Brasil, presidente de empresa na China, presidente de empresa... fui presidente global de uma seguradora, que era a Scotiabank Seguros, para 28 países. Eu falo, era global porque mas era feito assim, era do Canadá, Estados Unidos, Caribe e países da América Latina. Então, vivi 35 mercados diferentes, vivi transformações digitais em quase todas elas. A primeira na qual eu vivi, eu tinha 27 anos, estava contando para a Cristiane aqui, tá? Que foi a automação de uma fábrica de estudados de alumínio da Alcoa, que foi uma super escola para mim, né? Então esse é o meu mundo. O que eu adoro fazer é o que eu estou fazendo agora, atualmente, que é trocar e aprender. Sempre fiz isso na minha vida, mas agora é melhor ainda. Tenho tempo e é algo que me dá tremendo prazer. Então é uma honra estar com vocês. Sobre o que eu vou falar? Eu vou falar, na verdade, sobre IA no centro do modelo de negócios de startups. Então, eu não vou ficar aqui discutindo, na realidade, o que é certo ou o que é errado sobre startups. Eu vou falar sobre a minha experiência. Eu sou investidor anjo e cofundador estou na 4ª agora, entendeu? Em startups. Então, conheço o universo, vivo, mentoro CEOs de startups. Tenho 3 que eu estou mentorando atualmente. Então, eu conheço os dilemas, as dores, os sofrimentos, tá? E uma das coisas que eu falo sobre startups, se você tem uma ideia, persiga, prepare-se para aprender muito, vai sofrer um monte, mas se você for inteligente, persistente, tiver um bom time, você vence. Mas uma coisa que você vai descobrir é que no mundo de hoje, se você não tiver IA, inteligência artificial, no núcleo da sua arquitetura, você está perdendo uma hiper oportunidade. E é sobre isso que eu vou falar. Bom, veja só. Quem aqui vive na era digital? Todos nós. Ela acabou. Ou melhor, ela não acabou. Ela mudou. A era digital tem um núcleo, que é chamado núcleo de inteligência, que sempre existiu. Quem trabalha no mundo de Fernando, pô, isso sempre existiu. Só que mudou radicalmente. Com a vinda das LLMs, o que acontece, você consegue ter inteligência embarcada em todos os níveis de uma plataforma. Em 2013, eu morava na China, eu era presidente de uma operação que chamava-se Ping An Direct. Era uma operação enorme. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 50 mil agentes de vendas, tínhamos 9 milhões de clientes, quando eu comecei lá, né? Só que eram 5% de originação digital. E eu fui contratado, né, porque eu tinha ajudado a desenhar esse modelo em 2006, que eu trabalhei lá atrás com eles, né? E falei, Fernando, a gente não conseguiu fazer ser digital ainda. E a minha única pergunta foi, mas vocês investiram, que a gente combinou na tecnologia? Sim, está aqui. Então vamos trabalhar. O que a gente fez naquela época? Naquela época, lembra da história da inteligência de dados, data centers, quando começou toda essa história? Mais ou menos 2013 ali, né? Então o que a gente tinha? A gente tinha um super data lake,
que a gente não tinha? Engenharia de dados, engenheiros de dados. Eu entrei na empresa, tinham 12. Né? Numa empresa do tamanho que eu descrevi, 12 não dá para nada. Né? A gente montou um modelo de negócio que saiu de orientação de produto para orientado para o cliente. Contratamos 120 pessoas para formar a nossa unidade de Data Intelligence na organização, para criar todos os modelos de inteligência que permitiriam a gente fazer super personalização. Não é uma coisa nova, hiperpersonalização, tá? Fazer super personalização dos clientes que nós tínhamos. Nós criamos 6 personas e com inteligência de dados a gente saiu de 9 milhões de clientes para 16 milhões de clientes, 400 milhões de dólares de margem de contribuição para 800 milhões de dólares de margem de contribuição em 2 anos e meio. Por que eu conto essa história? Porque hoje isso está disponível, isso aí custou, só para vocês terem uma ideia. Nós fizemos um plano de negócio, apresentamos o plano para o chairman da empresa, e era um plano que precisava investir 50 milhões de dólares. Foi quanto custou esse para crescer de 400 para 800 por 50 milhões, o retorno do investimento é imenso. Né? Por que eu conto? Porque hoje você pode fazer isso começando com um investimento de 20 dólares por mês. Esta é a diferença. Porque tudo isso que eu descrevi para vocês está na mão de todo mundo que quer empreender, e você pode criar aplicativos inteligentes, negócios inteligentes, assim, não é nem mais na garagem da sua casa. Daí eu falo, porque precisa de uma garagem, né? Agora você só precisa de um laptop no café favorito da sua... E você vai lá e conversa com a inteligência artificial, e você não só cria o modelo, você cria o aplicativo, você testa o MVP, tá? Na velocidade da luz. Tá bom? Então nós estamos numa era que é IA-centric. Você pode ver o seguinte, 78% hoje das empresas usam IA. Se você pegar uma pesquisa da McKinsey, a McKinsey fala, na verdade, que 97% dos CEOs no mundo estão pensando em como usar IA. Mas, pasmem, apenas 1,7% na realidade sabem como usá-la. 1,7%. O que isso significa para nós que estamos aqui pensando em montar a nossa startup? Ou que temos como? Uma hiper-oportunidade. Hiper-oportunidade. Porque você pode imaginar quais são as dores do mercado e você pode criar micro-SaaS, SaaS do tamanho que você quiser, é uma das sopinhas de letra que todo mundo fala aí, né? Você pode criar uma solução para um mercado que você identifica na velocidade da luz. A pergunta é, o que o mercado precisa que você pode, então, criar? O mais interessante sobre tudo isso são esses números para vocês verem. Uma coisa para vocês refletirem. Vocês sabem o quanto vai crescer o mercado no mundo até 2030? Por causa da IA? São 22 trilhões de dólares. É o que é previsto pelo International Data Corporation, fala de 22,3 trilhões de dólares. Se você perguntar para a McKinsey em 2023 falou de 4,4 trilhões de dólares. Se você perguntar para a PwC, essas grandes coisas, eles falaram em torno a 19 trilhões de dólares, mas é trilhão de dólar. Qual que é a pergunta que você tem que fazer nessa hora? Se vai ser gerado toda essa quantidade de valor no mercado, qual que é a pergunta que você tem que fazer? O quanto eu vou capturar? Porque vai ser gerado, pessoal, está sendo gerado. Eu vou mostrar alguns casos aqui, está sendo gerado. Da eletricidade, que cresceu num espaço de, vamos pegar aí, 20 anos, 7,8% ao ano, o uso da energia elétrica. Se você pegar a internet, que foi a outra, o que a gente chama assim de tecnologias transformacionais, essas aí são 3, a IA é a próxima. Olha o crescimento previsto da IA.
é muito mais, é 2 vezes mais o crescimento que foi a internet. Então, ou seja, se você está pensando em empreender, não existe época melhor do que essa, porque existe uma tecnologia que está gerando 22, 23 trilhões de dólares, que só dentro da própria IA, é um mercado de IA global, está saindo de 391 bilhões agora, e vai virar um mercado de 1,81 trilhões de dólares. É um PIB quase do Brasil. O PIB do Brasil é mais ou menos 2 trilhões. Tá? Então, só... Hã? De dólares, exatamente. Então, esse é o PIB do Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de um Brasil. Só em IA. E se você olhar a IA como um todo, o impacto dela na economia global, nós estamos falando de 10 vezes o tamanho do Brasil. Então, a pergunta é, como é que eu vou surfar esta onda? E a onda é gigante. Sabe aquelas ondas de Nazaré? Tá, vocês já viram aquela história de onda de Nazaré lá? É uma onda de Nazaré. Você tem que surfar. Não pode ter medo de surfar. Tem gente que vai ficar olhando a onda. Vai ficar lá assim, olha só, aquele cara surfou a onda. Ó, aquele outro surfou a onda. Né? E você ficou olhando. É bonito. Né? Você não corre risco. Eu falo que todo mundo que investe em startup, uma coisa que você aprende é que onda também arrebenta. O Brasil é um dos países que mais desenvolve startups, é o primeiro na América Latina, vocês devem saber disso. Né? Nós temos 18 mil startups, vamos ter 13,9 bilhões de reais de investimento este ano no ecossistema de startups, não sei se vocês sabem isso. Isso são dados do Startup Blink, tá? Se você for procurar, você vai achar, tá bom? E nós estamos falando aí que mais ou menos 80% delas tem algum tipo de IA embarcado. E ali eu aprendi sobre inteligência artificial, e ali eu comecei já a pensar que as coisas, na verdade, que você tem que desenhar são simples. Quando você vê uma arquitetura normal de TI, o que você acha daquele caminho de rato com um monte de caixinha para todo lado? Eu sempre falava, é complicado. Tá? Quando, na verdade, são sempre 3 níveis. São sempre 3 níveis. Um nível de interação, uma camada de interação com o cliente, uma camada de inteligência para governar a interação e a operação, e uma camada de operação. Você pegar qualquer ecossistema digital, e eu ajudei a construir alguns ecossistemas digitais super complicados, como aquele que eu falei da Ping An, tá? Se vocês pesquisarem a Ping An na China, você vai ver que ela é, assim, nasceu como uma seguradora de vida, tá? E hoje é uma potência financeira na China, mas é considerada a seguradora de maior valor no mundo, ou a segunda, tá? Todo ano. Por quê? Porque ela, na verdade, diz, eu sou uma empresa de tecnologia que entrega valor para os clientes, usando tecnologia como meu motor de solução. E a arquitetura que nós temos lá, tá, eu participei do grupo que desenhou, 3 camadas. E a nossa pergunta era, como é que a gente vai interagir com o cliente e com o ecossistema externo? Que inteligência nós precisamos ter para essa interação e como deve funcionar a operação? Bom, naquela época, em 2013, e mesmo quando a gente começou a fazer isso em 2003, porque 2003 foi quando nós começamos a fazer isso, morei 9 anos na China, né? Eu vivi primeira vez 2003 a 2008, depois voltei de 2011 até 2015, né? A gente trabalhava com camada de inteligência, era aqui. Hoje, com inteligência artificial, eu ponho inteligência aqui, continuo tendo a camada de inteligência, mas eu ponho inteligência aqui também. O que acontece na camada de operações? O que tem que ter na camada de operações? O que vocês acham que tem que ter? Se você pensar em IA. Agentes. Automatização de fluxo, exatamente. Só que não é mais automação de fluxo no conceito tradicional, onde você tem if, then, else, e tudo é caixinha definida. Na verdade, é contextualizado e os agentes agem baseado em contextos de operação, contextos de risco, contextos de serviço ao cliente. Você tem contexto e ele se adapta ao contexto. Esta é a grande diferença.
A camada de inteligência, aqui é o que eu falo, é os núcleos do cérebro da empresa. Aqui está toda a parte, você pega assim, o que vai estar ali? Toda a questão, ou seja, toda a questão da sua estrutura de dados, de como você faz a sua estrutura de dados, seja aqui ou seja na nuvem. E aqui, naturalmente, tem vários motores de IA e tem também toda a sua base de dados que você vai utilizar nos seus processos de inteligência na sua organização. E na camada de interação, que tipo de inteligência ou tipo de IA que eu vou ter? São agentes de IA, de novo, mas que tipo de agente? Mas vamos traduzir isso daí para uma coisa, é orientado ao marketing, está corretíssimo. Né? Mas o que significa isso? Eu preciso de ter um agente que personaliza, que entende cada pessoa como uma única pessoa, com as suas características, com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de ser, e eu sou capaz de oferecer a solução que ele quer, baseada na minha proposição de valor, para aquele cliente numa faixa de preço que é interessante para ele. Lá atrás, você precisava de um batalhão de gente para fazer isso, né? Na verdade, você fala assim, não, o preço está tabelado. Não é verdade? Hoje você pode tabelar o preço, só que você pode criar variações no preço que o cliente pensa que o preço é para ele. Fiz isso muitas vezes na minha vida. Tá certo? O que eu falo? Cria price points, tá? E faz os price points funcionar para você. Como é que você cria price points? Você pode criar infinitos price points entre aquilo que você quer gerar de margem, ou seja, você tem lá, eu tenho minha margem objetiva e tenho a minha margem mínima, que eu aceito viver. Nesse horizonte de faixa, eu posso criar uma nuvem de preço. E essa é um dos agentes que você pode ter, um agente de precificação, um agente de personalização, um agente de atendimento, tudo isso faz parte desta camada de interação. Então, se você está pensando na sua startup, você está olhando muito bem, como é que eu estruturo, então, a minha camada de interação? Como é que vai ser o workflow de interação com o cliente? Onde e que tipo de agente eu ponho lá dentro? Perceberam a pergunta? Tá? Não sei. Porque às vezes você não sabe, né? Quem é que pode te ajudar a responder? A IA. E você vai ficar assim... Alguém aqui conhece Manus AI? Aham. Bom, meu melhor amigo, tá? Meu segundo melhor amigo é James Park, eu faço eles brigarem, inclusive, só para vocês terem uma ideia. Tem hora que eu faço assim, eu chego lá, Manus, James respondeu primeiro do que você e melhor do que você. Falo mesmo. Tá? É tal a minha loucura, tá? Mas eu me divirto e eles se divertem. Você vai falar, eles são gente? Não são. Mas tem gente que está lendo as minhas mensagens, que está vendo lá como é que eu faço, então. É verdade, tem um ser humano por trás, tem equipes humanas por trás de toda a IA. Quando a IA faz um negócio que eu detestei, daí eu escrevo, isso aqui ficou horrível. E aí, ele não pede avaliação, 5 estrelinhas lá, eu ponho 1 estrela e digo por que foi daquele jeito. Porque aquilo vai ser ido por uma pessoa como nós, que vai gerar uma melhoria no mecanismo. Tá? Por que eu expliquei isso daí? Porque o seu modelo de negócio tem que ter essa capacidade também. Se o cliente não gostar do seu produto, como é que ele coloca para você? Você escuta na velocidade da luz e muda o produto na velocidade da luz. Só com IA. Perceberam a diferença? Não tem jeito mais. E se você não está fazendo isso, tem alguém fazendo. Eu estava numa reunião de conselho ontem, em Maringá. Ontem foi assim, eu pego, essa empresa é uma empresa de consórcio que estava na moda antiga, que a gente está fazendo agora numa velocidade assim muito grande. Vamos sair desse mundo antigo e vamos transformar essa empresa numa empresa que é IA-centric. Então a gente já colocou, o que a gente fez primeiro? Estamos colocando os primeiros agentes de IA para fazer SDR, basicamente. Fazer toda a parte de coleta de leads, qualificação de leads e vendas. Mas agora nós vamos mexer no núcleo. Né? Tem lá um legacy lá, que o pessoal nem tenta fazer o legacy ter IA. Não vale a pena. Vamos achar alguém que está desenvolvendo algo que é nativo em IA. E achou-se. E a gente vai demorar uns 4 meses, conversamos com a empresa ontem, e vai ser, você vai ver uma empresa de consórcio que vai sair de onde nós saímos, e o plano é, em 12 meses, vai ser totalmente IA-centric. Nas 3 camadas.
Tudo bem sobre as camadas? Ficou claro? Toda a central de APIs para esse negócio, você está trabalhando usando esse núcleo como sendo o núcleo organizador. É que nem assim, no teu corpo. Se você for prestar atenção, né, no seu DNA, o seu DNA tem inteligência? A resposta para isso é exatamente, tem. O seu próprio ciclo genético se regenera, tá? Porque ele é um código, certo? Digital de quem é você. Já pararam para pensar nisso? Tem inteligência de alguém que fez, mas tem uma inteligência que existe no seu... Então o seu corpo já tem inteligência em todas as células. Todas as células representam você. Mas onde é que está a central de inteligência do seu corpo? No cérebro. A medula tem uma função nesse processo de inteligência do corpo? Tem. Ele distribui os comandos por todo o seu corpo. Tanto é que se você tiver um problema na medula, interrompe essa transmissão, você fala vai e infelizmente não chega, porque interrompeu aquele negócio. Então, eu costumo dizer que isso aqui é o cérebro. Isso aqui são membros do corpo. Isso aqui é a parte da empatia do ser humano com outros seres humanos. Aqui é a parte do fazer do ser humano. Se eu estiver fazendo uma comparação com o próprio corpo humano. Faz sentido? Deu para entender a arquitetura? Eu falo sempre o seguinte, ou seja, em todos os projetos que eu trabalhei de transformação, eu falo, pessoal, toda organização é um ser vivo que lida com seres vivos. Então, como é que você mantém esse ser vivo sendo aquilo que ele é, com toda a inteligência que ele pode ter? O que aconteceu com a IA é que agora você exponencializou a capacidade de inteligência das pessoas que trabalham na organização. Na situação de 2013, na reunião com o Mr. Peter Ma, que foi o fundador da Pinhã, lá, eu fui lá apresentar o projeto que tinha que precisar de 50 milhões de dólares, foi aprovado em 2 horas. Não acontece isso em nenhuma multinacional, só numa empresa chinesa, onde o cara é dono, acontece, eu te garanto que não acontece. Né? E uma das perguntas que ele me fez, Fernando, quanto que os 50 mil vão virar 1.000? Tinha 50 mil pessoas, vai transformar em digital. Minha resposta para ele foi, não vai virar 1.000. E eu vou dizer para vocês, chegou lá em 2015, continuavam os 50 mil. Só que o custo operacional ficou aqui e a receita exponencializou. O que aconteceu, eu falei para ele, o que eu vou fazer é aumentar a produtividade destas pessoas que estão ali. E foi isso que a gente fez, não é a inteligência artificial de hoje, porque a de hoje vai ser muito mais, né? E assim, só para vocês terem uma ideia, em 2015, 45% das respostas dadas a cliente eram feitas por inteligência artificial. Isso 2015. Hoje deve ser muito mais. Aí o que o pessoal fazia com esse tempo que ele não estava respondendo? Estava vendendo. Tá? Como é que ele estava vendendo? Com informações fornecidas pela parte desse cérebro aqui. Percebeu? Deu para entender agora? Ficou mais claro? Valeu. Por exemplo, no núcleo de inteligência, você vai ter toda a questão da sua estrutura de dados. Então você vai pegar lá todos os meus bancos de dados, toda a minha forma de organizar os dados. E os dados, por exemplo, aqui gera dado, não gera dado? É guardado aqui. Aqui gera dado, não gera dado? É guardado aqui. Aí eu vou ter motores robustos de inteligência artificial, que é utilizado por aqui e por aqui também. Tá? Ou ligação às APIs. Tá? Então a pergunta é, no mundo do VR, no mundo digital, tá? No mundo físico, como é que você cria esse mundo omnichannel? Como é que você pensa na jornada do cliente e usa instrumentos digitais, já te dou, e usa instrumentos digitais e de inteligência para gerar a experiência que vai ser diferencial para o cliente. Isso aí é o que eu estava falando, é Rodrigo Ventura, amigão meu, tá? Somos sócios nessa empresa. Eu fui convidado por ele, ele fala que eu fui um dos primeiros que acreditou no PowerPoint dele, eu não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros. E desde o começo ele falava, Fernando, eu estou criando uma seguradora, pensa bem, para proteger 1 bilhão de pessoas. Eu falei,
Eu falei, uau, são 5 Brasil. Não vai ser só no Brasil. Primeiro foi assim que ele começou nesse desenho. Me apresenta o desenho. Totalmente digital, usando blockchain. Isso está falando de 2018. Tá? Hoje blockchain, naquela época pouca gente mexia. Tá? Usando blockchain. E já com, assim, ecossistema totalmente digital. A gente se conheceu no HSBC, e eu, quando morava na China, ele foi lá também, a gente foi conversar, eu fui mentor dele durante um bom tempo também, né? Mas ele é extraordinariamente, sim, um dos caras mais workaholics que eu conheço e hiper inteligente, né? E adora aprender. E desse jeito que você está ouvindo ele falar, é como ele é. Uma pessoa super empática, super legal, sem nenhuma arrogância, graças a Deus, né? Uma pessoa que ensina tudo o que ele aprende. E o que ele fez? Ele com o time desenvolveram esse modelo, onde é um seguro, que hoje é a seguradora que faz os seguros de de qualquer um que vai dentro do Uber. Então, o motorista Uber, quando ele começa uma viagem, se ele comprou o seguro, ele liga o seguro. Quando ele termina a viagem, o seguro diz que ele só paga pela exposição durante o período que ele estava, de repente, levando alguém. E ele tem outras coisas, tem outros seguros lá dentro também, mas é tudo digital, é tudo ali embarcado, a venda digital, tá? Se você perguntar quantas pessoas tem lá na empresa, se eu não me engano, tem 8 pessoas, fazem milhões, tá? de seguros, já chegou a 28 milhões de seguros feitos com 8 pessoas. Na operação, acho que tem 3, tá? Quase faliu. Tá certo? Foi bem interessante. E eu lembro assim, 2023, janeiro, reunião de sócios. Nós e o Rodrigo. Né? Rodrigão, Mel, como é que a gente vai virar esse jogo? Porque, assim, faturava, acho que 200 mil por mês, não pagava as contas. A gente estava vendo lá o cash burn, todo mundo que trabalha que vive com isso sabe o que é cash burn, né? Enquanto não chega lá, vai queimando dinheiro nos projetos e nas ideias que a gente tem, né? Estava lá, a gente olhou, bom, tem mais 10 meses de cash burn. Talvez eu tenha que fazer uma chamada de investimento. Nessas condições, ninguém vai investir. Foi assim mesmo que foi dito. Precisamos virar o jogo. Eles trabalharam com o time. Foi quando surgiu este produto que vocês estão vendo, não existia o produto. Porque o primeiro produto era seguro de celular, e eu lembro que eu falava, seguro de celular não dá certo em nenhum lugar do mundo, mas aqui vai dar certo. Ele é teimoso. Eu falava, não vai dar certo. A gente discutia essa história, né? Mas ele tinha um modelo diferente, né? Vendeu alguma coisa, chegou nesses 200 mil, só que aí empacou. Não ia além daquilo. Né? Ele teve que cortar 70% dos custos. E ele fala o seguinte, eu cortei braço e perna. Tá? E fez uma super virada, criou um novo produto, vendeu lá para a Uber, tá certo? E em setembro, o prazo nosso, acho que era novembro de 2023, foi o prazo que a gente tinha dado. Quando foi agosto de 2023, MRR de R$1 milhão. Fez assim, pessoal, de R$1 milhão. Chegou no final do ano, no final daquele ano, em quase 2 milhões, e desde então cresce 400% ao ano. Este ano está crescendo mais ou menos 400% ao ano de novo. Tá? O que foi possível isso? Pivotada para uso de inteligência artificial, um produto que é totalmente baseado nas 3 camadas, onde toda a personalização é omnichannel, tá certo? Uma camada de inteligência onde o pricing é dinâmico, feito pela IA em tempo real, para pessoa, por pessoa, seja lá o que for, pelo consumo que ela faz, ele só paga pelo que ele usa, tá? E uma camada de operação que é totalmente microseguros on demand, que é entregue de acordo com a necessidade da pessoa. Tá? Então, este é um exemplo super legal. Forest Token é uma empresa que surgiu em 2022. E ela surgiu
para, na verdade, resolver um problema do mercado florestal. E Rodrigo, lá era Rodrigo Ventura, aqui é Rodrigo Almeida. Eu falo que tem alguns sócios Rodrigos na minha vida, né? E qual que é a ideia? De novo, é blockchain com geointeligência. Então a gente é capaz de monitorar florestas via satélite em tempo real. A gente tem uma modelagem baseada em geointeligência que permite a gente calcular a evolução da floresta. Ou seja, se é uma floresta de pinos de 20 anos, se ela está hoje com 1 ano de vida, quanto ela vai gerar de madeira em 20 anos? A gente consegue projetar isso ano a ano. Tá? Então você tem um modelo de inteligência para fazer isso. Não tem outra forma. Né? Tudo muito legal, a gente faz o primeiro ano 2000, começa a operar em 2022. De novo, eu fui um dos primeiros que acreditou no PowerPoint dele. Né? E essa era literalmente um PowerPoint. A do Rodrigo Ventura já tinha uma pequena operação. Esse não, era um PowerPoint mesmo. Né? E aí o que aconteceu? 2023 a gente começou a trabalhar no MVP, montamos o MVP, porque a gente precisava criar toda a programação em blockchain para poder ter os contratos inteligentes para tokenizar floresta, porque a gente tinha que tokenizar a floresta e transformar cada tronco de madeira e cada token tinha que ser 1 metro cúbico de madeira. E a gente vendia o token representando madeira no mercado futuro. Essa basicamente é o modelo que a gente trabalhou. Né? E a proposta, totalmente digital. A gente fez o front-end digital e o back-end, imagina o que era? Não era IA. Era manual. Como todo startupeiro, nem tudo que você vai fazer é ideal, tá? Então lá, front-end, cara, a gente é bom de marketing, tá? Front-end era fantástico. E a gente foi e vendeu, tá? Vende. E naquela época por um tempo, eu fui o Chief Operating Officer da operação, né? Responsável por terminar, de ajudar a criar o final do código lá. E assim, tinha saído das minhas funções executivas, estava trabalhando como conselheiro. Falei, não dá para você fazer isso por um tempo? Vou fazer. Mas fiz o meu melhor possível, terminamos de desenvolver o sistema lá, né? E aí a gente percebeu que tinha uma série de problemas no código. Né? Mas aquele MVP serviu para a gente atrair o primeiro investidor seed, fora os family and friends, né? Os amigos e familiares. Eu fiz parte dos amigos, né? Tá certo? E a gente trouxe um investimento que foi muito importante para nós. E aí começou então a discutir. Isso foi agosto de 2024. Em agosto de 2024, a gente então chegou e falou, bom, agora o jogo é sério, a gente tem dinheiro, temos um investidor, mudamos a governança, não é mais nós, os 3 sócios discutindo, a gente tem que dar satisfação para um acionista que é de fora e a gente tem que mudar essa governança. A gente mudou a governança, tem conselho, tem tudo, né? Assim, agora anda segundo um negócio super estruturado, já era estruturado gerencialmente, mas a gente elevou ainda o negócio. E falamos, tem que ter inteligência, eu falei, tem que ter inteligência artificial em tudo. E o Rodrigo Almeida chegava e falava, Fernando, nós já temos geointeligência, já tem blockchain, para com essa história de IA, para de encher a palavra foi para de amolar. Tá? Ele falou outra coisa. Tá? Mas aqui eu vou falar exatamente o que me permite falar. Falou, para! Né? E em novembro, né, numa reunião de conselho, eu falei, vamos fazer o seguinte, você já pesquisou o que IA pode fazer pela Forest Token? Já fez a sua lição de casa? Não. E ele é extremamente... Eu vou fazer a lição de casa. Aí pegou ele e o CTO, que também era averso a IA, achava que isso era apenas mais um negócio, né? E os dois mergulharam. Aí eles desapareceram. Tá? De repente, silêncio geral. Né? O que está acontecendo? Né? Eu liguei, o que está acontecendo? Fernando, nós estamos desenvolvendo aqui um novo aplicativo que vai ser, nós vamos mudar tudo. Nós vamos usar IA em tudo. Eu falei, uau! Mas foi exatamente isso, nós vamos usar IA em tudo. Tá? E fizeram mesmo. Eles criaram um hackathon do time inteiro. O time não conhecia IA. Eles não conheciam IA. Né?
Começaram, os dois, assim, o CEO e o CTO mergulharam, e assim, de uma forma super... Daí a gente foi falar com a Google, a gente tem um modelo de negócio super robusto, a empresa onde nasceu é a maior consultoria no mercado florestal do Brasil com 50 anos, então tinha credibilidade. Fomos falar com a Google Labs resolveu ajudar a gente, né? E a gente conseguiu lá um pacote para trabalhar no ambiente Google, que eles querem, né? No final, se você não vier com a gente vai falar com a OpenAI. É bem facinho, você brinca hoje, né? Porque por enquanto eles estão buscando. E a gente conseguiu aí atrair da Google um pacote de $200 mil para trabalhar o negócio, porque a gente tem um modelo que é super legal. Por quê? Porque tinha inteligência artificial no núcleo do modelo. Né? Então tem esse fator para você considerar. Né? E aí saímos de um produto que era uma plataforma muito legal em blockchain com geointeligência para uma arquitetura de 3 camadas com inteligência e 3 novos produtos. E agora nós saímos de uma fase que era uma fase MVP 1, nós estamos no MVP 2, com vários clientes que já estão contratados para fazer agora toda essa nova operação nossa. Isso aconteceu entre novembro de 2024 e abril de 2025, e desde então nós estamos nessa nova fase de aceleração. Então veja só, pessoal, abriu essa empresa, era uma startup normal, super tecnológica, blockchain e geointeligência já é um negócio super avançado, né? A gente trabalhava com o que há de melhor de monitoramento via satélite e de desenho de modelos de floresta que eram, assim, estado da arte. O que não tinha? Inteligência artificial. Com a inteligência artificial, a gente saiu de um produto para 3 produtos diferentes. Se vocês procurarem Forest Token, o negócio você vai ver. Tá? Então, o que é a iForest é composto por 3 produtos. Então, é o Forest GIS, o Forest Chain e o Forest Tracker. Um produto basicamente, um produto de gestão de florestas via satélite, que dá toda a informação para o produtor florestal ou para a indústria sobre as florestas que ele está gerenciando. E ele sabe quantos metros cúbicos ele tem e vai gerar no futuro. No caso do indústria, eu preciso saber disso para produzir papel, celulose, ou móveis, ou madeira de qualquer forma. Né? Para o produtor florestal, eu posso vender isso a mercado futuro e eu tenho dinheiro agora, algo que eu tinha que esperar 7 anos. Tá? O Forest Chain é a parte de faz a venda, e é tudo digital. E o Forest Tracker é o que permite a rastreabilidade. Então, se eu vendo floresta para o mercado europeu, eu tenho que ter rastreabilidade da madeira. E a gente é a única empresa no Brasil que consegue dar essa rastreabilidade. Que permite, então, o que eu quero dizer, inteligência artificial permite você criar modelos de negócio muito... Fernando, o que precisa para criar um modelo de negócio desse? Você tem que ter conhecimento naquilo que você vai fazer. Ou se você não tem, eu falo, desenvolve o conhecimento. Eu falo, quando você não tem conhecimento, vai estudar. Vai ralar. A palavra é tem que ralar. Tá? Não é fácil gerar um negócio novo, pessoal. Dói na carne. The Next Mentor AI é, na verdade, uma plataforma assim, de alta gestão potencializada pela AI. Na verdade, é uma plataforma de mentoria, é o que eu faço juntamente com um grupo de mentores, mas que usa inteligência artificial como parte do seu modelo de negócio. Ela tem 30 agentes de IA e 100 prompts voltado para planejamento estratégico, voltado para planejamento de negócio, voltado para gestão e governança, gestão de riscos, voltado para modelos de crescimento exponencial e voltado para alta liderança. O negócio ali é te ajudar a gerir. Surgiu assim, 2022 surge a IA no mercado, né, novembro, eu no mesmo dia, no dia seguinte eu estava lá dentro e começo a usar aquilo lá. Não, assim, primeiro eu estava fazendo, naquela época eu estava fazendo o curso da Celint, né, e fazendo a certificação. Eu tinha feito já o curso da Fundação Dom Cabral para conselheiro, estava fazendo o curso da Celint.
E tinha, todo sábado a gente tinha lá um negócio, e toda semana você tinha que fazer você tinha aula, você tinha que fazer o tal do resumo do dia, no final do dia. Eu assistia todo aquele negócio lá, e pegava tudo aquilo que eu tinha visto, tudo aquilo que eu tinha ouvido, jogava dentro do chat GPT, e discutia com o chat GPT e gerava o tal do resumo. E normalmente, assim, terminava 1h da tarde, era das 8 da manhã a 1h da tarde, durante várias semanas nós fizemos esse negócio, e terminava, eu mandava o meu resumo e mandava para todo mundo lá, né? E o pessoal falou, poxa, que legal, que legal, que legal. Fernando, como é que você faz isso? E naquela época eu não falava ainda que eu usava chat GPT. Eu falei, não, pessoal, só estou fazendo um trabalho aí. Eu não tinha certeza que aquilo funcionava ainda ou não. Até que eu cheguei e falei, pessoal, é com chat GPT mesmo. Tá? E funciona. Bom, aí eu vou trabalhar no meu primeiro conselho e eu começo a usar o chat GPT para fazer análises de cenário, análises financeiras, análises de mercado, desenvolver produtos, desenvolver soluções. Eu falei, uau, eu vou transformar isso num negócio. E eu criei então a primeira plataforma desse negócio, e inclusive com visão comercial, como vende, ligado a Stripe, tudo direitinho lá. E é isso hoje que aí já passou por uma outra evolução, aí eu coloquei lá dentro, todos os agentes saíram assim de uma primeira visão que eram GPTs, onde o cara clicava, sabia o que tinha que fazer, saía para o OpenAI, para usar o GPT lá dentro, falei, isso aqui está uma salada, isso aqui não é um ecossistema ainda. Aí eu trabalhei para transformar num ecossistema. E hoje a pessoa trabalha lá dentro. Então foi super bacana, porque permitiu você fazer todo esse negócio. Eu tenho hoje já 2 empresas que são mentoradas a partir desse modelo. Uma é a Juntos Seguros e a outra é a Guru Fintech, que é da área de crédito consignado. Tá? É a maior operadora de crédito consignado para pequenas e médias empresas. Tá? E assinei um super contrato com a Comercial e Industrial de Maringá. Tá? Por quê? Porque eu trago inteligência artificial para alta gestão numa plataforma que o cara pode usar. E fala isso, mas eu não trabalho só com isso. Eu falo, você aprende Gemini, você aprende como usar humanos, você aprende como usar, porque eu falo, só o que eu tenho na plataforma não é suficiente para o que você tem que fazer hoje. É real. Porque qual que é a coisa mais importante na IA? Não é a plataforma que você escolhe. O que é? O seu cérebro por trás da IA. A coisa mais valiosa que você tem é uma coisa chamada repertório. Tá? Repertório é tudo que você já aprendeu, vivenciou e vive, e a sua capacidade de ser humilde e de saber, isso eu não sei, quem é que pode me ajudar? Tem que fazer parte do repertório. Tem hora que você não sabe, eu tenho um monte de coisa que eu não sei. Tá? Aí quando eu não sei, ei, quem é que sabe mesmo? Ô fulaninho, me ajuda nisso. Burro é aquele que não é capaz de admitir a sua ignorância. E ser ignorante não é ser burro. Ser ignorante é não saber. Eu não sei, eu ignoro aquele assunto. Sou ignorante daquele assunto. Tá? Não é o ignorante de grosso, tá? É o ignorante de não saber. A palavra portuguesa é bem interessante. Né? E nada disso existia, mas tem uma outra coisa que não existia. Aí eu falei, eu quero, na verdade, que as startups façam o diagnóstico se ela é IA-centric ou não. E vou querer ajudar eles a criarem modelos de negócio que são IA. E a ideia surgiu, estava terminando a apresentação, termina a apresentação, e se tivesse um aplicativo que fizesse isso? Minha esposa abre a sala, entra lá e fala, Fernando, assim, Cris, eu estou naqueles momentos. E ela sai, ixi. Eu tinha algo, eu preciso fazer isso. E eu comecei, acho que era sábado, umas 3 da tarde. Quando era 10 da noite, tinha nascido isso aqui, ó. Isso aqui é um aplicativo feito com IA, tá? Que permite, se eu estou aqui, ó, quero fazer o diagnóstico
Ela é 10X, é uma EdTech, 6 a 12 meses que ela existe, tem 4 a 6 pessoas, blá, blá, blá. Muito bem, aí tem 6 perguntas. Primeira delas, isso aqui está baseado no modelo da McKinsey, tá? Tá certo? É um modelo da McKinsey. A IA está no core da minha proposta de valor? A resposta para isso é sim, ela está. Minha arquitetura suporta agentes autônomos? Também suporta. Foi desenhada dessa forma. Meus processos aprendem e se adaptam sozinho? Parcialmente. Ainda não é totalmente sozinho. Minha cultura de experimentação contínua? A resposta sim. Aliás, é o que eu amo fazer. Estou construindo para escala exponencial? A resposta é sim. Meus clientes interagem com IA não interfaces? Parcialmente. Tem alguma coisa que é com IA, mas tem algumas interações que não são. Eu estou sendo aqui transparente com o que porque eu sei o que tem na minha arquitetura. Na hora que ele... Aí a última pergunta. Posso pivotar em semanas, não meses? A resposta para isso é sim. Tá? Aí ele diz, o que eu sou? Eu sou IA-centric, tenho uma alta prontidão para IA, porque está refletindo, na verdade, o como eu penso, mas é como foi construído o aplicativo. Exponencial e fala o seguinte, quais são os insights estratégicos, quais são os próximos passos. Aí não para aí. Aí entra... Já ouviram falar de Business Model Canvas? Business Model Canvas, se você não usa, eu falo, e você está desenhando um modelo de negócio, use. Porque você não vai deixar de pensar em nada que é importante para o seu negócio, vai estar lá. Então, esse tem 9 itens. Ó, quais são os parceiros-chave? Primeiro, assim, qual que é a proposta de valor que você vai ter? Quais são as atividades-chaves? Que tipo de relacionamento e quais são os segmentos de clientes que você vai atender? Mas o que eu quero mostrar para vocês é, para cada um deles, tem um assistente de IA embutido aqui, que gera o prompt. E se eu quiser, gostei desse prompt, eu vou lá, copio o prompt, copiei, abro no chat GPT, aí eu aperto aqui Enter, e ele vai escrever quais são os parceiros que eu tenho que buscar. Vai começar a me dar ideia dos parceiros. Mas o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, nada disso, esse aplicativo não existia na sexta-feira. Esse aplicativo tem também, não só isso, se vocês forem ver, ele tem aqui, se você for olhar aqui em cima, ele tem uma aba que faz toda a parte do Business Model Canvas, que eu estou fazendo agora. Tem toda a parte para você desenhar a proposta de valor. Você vê que tem agente de IA em tudo. Tem como é que você faz a definição do seu MVP. Com assistente de IA em tudo. E quais são as ferramentas de no-code que você... Qual é o seu nome atrás? Silas. Uma das coisas que eu sempre falo assim, não tem dinheiro, tá? Eu falo, não tem dinheiro, não se preocupa, tá? Olha para quanto você tem no bolso, que ferramenta de no-code você pode usar para desenvolver. Porque isso aqui, quanto me custou? O aplicativo que eu usei para fazer isso, eu fiz basicamente no GenSpark, que trabalhou melhor. Eu trabalhei com GenSpark, usando a inteligência que estava sendo lá, era o Cloud Opus 4.1, né? Então foi esse que eu utilizei, joguei um prompt lá dentro, eu conheço Prompt Engineering, e falei o que eu queria, descrevi o que eu queria, né? E ele me gerou isso daqui. Isso agora virou um produto para mim, dentro da 10X Mentor AI, né? Eu vou estar gerando uma mentoria, só um dia de mentoria para startups, tá? E onde eu vou, na verdade, trabalhar ensinando as pessoas a usar essas ferramentas e a desenhar o seu modelo de negócio. Né? Então, por que eu estou mostrando esse negócio? Porque você também pode fazer isso. Esse é o ponto. Eu não sou diferente, nem especial, sou um cara batalhador como todos que estão aqui. Tá? Todos vocês têm 2 olhos,
um cérebro maravilhoso, tá? Pernas, braços, capacidade de trabalho, entendeu? Eu vim da roça e meu pai falava assim quando eu era pequeno, né? Falava, filho, a única coisa que você não vai conseguir na vida é aquilo que você não acreditar. Porque se você crê, tá, em você e em Deus, ele sempre completava com isso, né? Tudo que você buscar, você vai conseguir. E se você tropeçar, se você tropeçar e se ralar, levanta, limpa, entendeu? E vai em frente de novo. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, o mundo da IA está aí para ajudar vocês a criarem negócios, modelos de negócios, numa arquitetura IA-centric, 3 camadas, pode memorizar isso daí. O que você tem que definir? Qual que é o meu mercado-alvo? Qual que é a dor do cliente que eu quero resolver? Você pode pensar, qual que é a dor? E você pergunta qual que é o mercado. Ou você começa pelo mercado ou pela dor, você começou pela dor, acha o cliente. Eu falo, comece pelo cliente e pergunte qual que é a dor. É mais fácil. Tá? Feito isso daí, é desenhar a proposta de valor IA-centric. Tá, pessoal? Muito obrigado, tá, pelo tempo de vocês, tá? E foi um prazer e uma honra estar com vocês, tá bom? Muito obrigado.